Continuando então. Recentemente a gente estava assistindo aquele seriado das pessoas que precisam aprender a sobreviver na natureza. Acho que vocês já sabem qual que é. E me chamou a atenção porque eu justamente estava estudando o livro e ele traz que a primeira prioridade é você buscar um abrigo, né? Então às vezes a gente pensa que é ter comida, é água, mas na verdade se você não tem um local onde ficar adequado, as temperaturas, seja o sol extremo ou as baixas temperaturas, pode te colocar em situações muito mais prejudiciais do que exatamente a falta de comida, né? Então, veja, a primeira prioridade é buscar proteção. Se a temperatura for baixa, o fogo vem em seguida, ou um abrigo, alguma coisa que esquente, né? O fogo vem em seguida. Depois vem a água e depois o alimento. Por quê? Olha só. Leva-se um tempo para uma pessoa saudável morrer de fome, pois o corpo vai usar os recursos acumulados. A gente tem reservas orgânicas para poder lidar com certos períodos de escassez. Mas a exposição às intempéries do tempo, seja o sol ou o frio, isso sim pode ser fatal. Então veja que é importante a gente ter um plano de ação e saber o que priorizar, né? Então o abrigo é essencial. Tanto a insolação como a hipotermia causam falta de concentração, perda de memória, pode comprometer as funções motoras, né? Perda de iniciativa e também comportamento irracional. Então, as pessoas ali, quando ficam naquelas situações extremas, às vezes dormindo no relento, passando muito frio, elas começam a ter problemas, assim, de resistência, até mental, assim, a pessoa fica desequilibrada, não importa se ela tem comida ou não, se tem água ou não, se o corpo dela tá desabrigado, aquilo vai causar um impacto muito grande. Então, é essencial a gente priorizar sempre o abrigo. Outra questão, né? A gente se preservar de momentos onde tem muito sol. Até tinha um rapaz que ele estava bem assim, energético, buscando alimento e cortando lenha para fazer fogo e tudo mais, mas debaixo do sol. E quando chegou a noite, ele teve uma dor de cabeça muito forte, porque pegou insolação. E acabou desistindo de se manter ali no período que ele tinha se comprometido, de 21 dias, porque o corpo padeceu e a mente não resistiu. E não era nem falta de comida nem falta de água. É porque ele tinha exagerado nessa exposição ao sol, por exemplo, né? Então, por isso que durante o verão descanse durante o dia para conservar energia e fluidos. E trabalhe à noite, quando a temperatura baixa. Então, é importante a gente estar conectado aos sinais do corpo, essa percepção, para perceber quando é que eu vou parar, me resguardar, economizar energia, e quando é que eu vou ficar ativo, né? Inclusive, essas pessoas que estão lá trabalhando bastante, atendendo, ajudando nos resgates e tudo mais, muitas delas começaram a manifestar problemas porque elas não estavam conseguindo dormir. Ficaram muito pilhadas, né? Então, você vê, elas tinham abrigo, tinham alimento, tinham tudo, mas não estavam respeitando os limites do próprio corpo. Então, saber descansar, saber quando agir, saber o momento de trabalhar e tudo mais é essencial, né? Pra gente se preservar. Pessoas mais saudáveis devem ir em busca de água, abrigo e alimento, mas sempre em pares. Então, sempre buscar uma companhia também. Vá deixando sinais bem visíveis à medida que for se afastando do grupo, procurando atrair a atenção de possível resgate. Claro, aqui é um cenário, assim, muito mais extremo, tá? É quase tu te imaginar num local a esmo, assim, que você... enfim, você tá, assim, em meio a, talvez, a natureza e você vai buscar algum recurso. Então, lembre sempre de deixar pegadas, deixar sinais, né? E lembre-se de se abrigar do sol, do vento e do frio. Tá, então só vou dar uma olhadinha aqui, porque eu tenho um livro também que é o e-book online, né? Mas é que a versão aqui tá mais atualizada, então eu vou continuar nesse.
Diante das perspectivas de necessidades, a gente tem então uma lista aqui de importância, tá? Então veja, o corpo humano pode ficar 3 minutos sem respirar, 3 dias sem água, 3 dias sem água e 3 semanas sem alimento. Claro que depois a saúde pode sofrer com isto, né? A pessoa precisa desses recursos, mas veja que a gente tem um grau de tolerância para se manter. Então, às vezes a gente fica uma refeição sem fazer e já fica todo mexido, né? Todo descompensado. Mas veja que a gente tem capacidade de se manter por um período maior. E você saber disso, a gente saber disso, é uma forma de fortalecer a mente. É que nem essas saunas, essas tendas xamânicas, né? De vapor, de calor. E ali é um momento que você se coloca muito nesse teste mental. Porque muitas pessoas, elas começam a ter hiperventilação e acham que vão morrer e que não aguentam. E não é nem porque o corpo não está resistindo, mas porque a mente da pessoa já está botando tudo a perder. Então, veja como a preparação é importante. Se você sabe que você é capaz de ficar 3 dias sem água, não é porque você ficou algumas horas sem esse recurso ou sem alimento que vai surtar. Porque você sabe que você, fisiologicamente, como um ser humano, você tem essa capacidade. Então, fica muito mais tranquilo a gente assimilar às vezes certas situações de privação, porque você já tem um preparo mental para aquela situação, sabe? E acho que isso é muito importante nesses tempos vindouros aí. Então, os alimentos físicos raramente vão ser prioridade. De qualquer forma, então ela vai elencar aqui uma síntese, tá? De qualquer forma, é importante administrar bem os recursos disponíveis, proteger seu alimento e sua água, e também ter um plano de racionamento com critérios pessimistas. Então, de repente, se tu tem uma garrafinha de água e não sabe quanto tempo você vai ficar sem poder abastecer, você não vai tomar tudo numa sentada ou comer todo o seu alimento porque você está ansioso. Você vai ter que racionar aquilo pensando que pode faltar. E assim é com tudo na vida, né? Não é porque a gente tem água ali encanada, você abre a torneira e sai, que a gente vai esbanjar, ficar lavando calçada, ou não ter essa atenção, essa consciência, porque a gente está em momentos de escassez. Muita gente não tem água, muita gente não tem alimento. Então, se nosso dia a dia a gente não ter esse cuidado, amanhã depois pode faltar, né? E a gente não vai saber como lidar com essa falta, né? Então, vejo assim que tem muita coisa pra gente aprender daqui pra frente. E aí ela conclui: se não houver alimento, há que providenciar a melhor forma possível. Mas também a gente tem que lembrar que a gente tem alimentos sutis, né? E aí é disso que a gente vai se ocupar nos próximos capítulos, tá? Só pra fechar, nesse mesmo episódio, tinha uma moça que quando ela chegou, né, lá naquele meio de sobrevivência, né, largados, aí vocês já sabem, eu lembro que ela falou assim que ela estava absorvendo energia solar e ela intencionalmente, com a força mental dela, ela direcionava isso pro coração, então nutria, né, esse chakra aqui, expandia, aí com certeza trabalha a confiança, a gratidão, e também ela mandava isso pro estômago, o plexo solar. Então, ela estava se nutrindo da energia vital do sol como uma forma de se abastecer, né? De se alimentar de alguma forma. Então, veja que a gente tem muitos recursos, a começar pela nossa mente, a começar pela respiração. E assim a gente vai avançando e vai evoluindo e vai se tornando cada vez mais forte e adaptável para tudo aquilo que a gente não sabe que pode acontecer. Como se diz, né? A gente espera o melhor, mas também se prepara para o que vier. Então, hoje a gente fica nessa partilha. Gratidão. Até mais.